Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Eu sou a Maria Tereza Marianelli e hoje eu apresento esse programa que está super bacana, viu, gente? Nós vamos tratar de um assunto que está bombando aí nas redes sociais, na internet, que é direito de família. Então hoje a gente vai falar um pouco aí da polêmica dos bebês reborn, a questão da pensão alimentícia que ficou super em voga aí numa cena da novela Vale Tudo da Rede Globo, a questão da separação aí, né, gente, o divórcio da Virgínia e do Zé Felipe, Zé Felipe, né, gente? Então tem para todo mundo hoje aqui. Mas antes, eu vou chamar o trânsito, produção, para a gente ver como tá Linhares nesse dia chuvoso. Olá, meninas, que cidade maravilhosa que a gente mora. E o trânsito na chegada de Linhares, Linhares extremamente iluminada. O trânsito tá ótimo, né? Na chegada, apesar da chuva, da garoa que caiu aqui o dia inteiro, tá super tranquilo. Gente, ó, tá na tela. Quem quiser mandar mensagem ao vivo aqui para as nossas convidadas, que eu já vou apresentar, o nosso WhatsApp é o 99808-3421, tá? E olha lá, ó, a produção colocou nossa câmera ali na outra parte aqui da entrada, na saída, né, para Jaguaré, para Bahia, para Soretama, olha lá. Aí o trânsito, tá vendo, gente? Já tá um pouquinho mais pesado, mas é pouquinho. É hora do rush, são 6 horas da tarde. Apesar da chuva, tá tudo tranquilo. Dirijam com cuidado, porque afinal de contas, sempre fica mais perigoso dirigir na chuva. Não é isso, meninas? Muito. E hoje, gente, para tratar desse tema, eu tô recebendo aqui ela, que é a mãe da Cecília e do Theo. O Theo, inclusive, está aqui no estúdio, um bebê maravilhoso. Doutora Fernanda Batista, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje para compartilhar dicas com vocês. Muito obrigada, doutora Fernanda, por ter aceito o convite. E com ela, doutora Yasmin Yane Leite. Muito bem-vinda, doutora Yasmin. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas e falando para o público acerca do direito deles, né? É isso aí, direito de família que está, como eu falei no início, está bombando aí nas redes sociais. Mas vamos lá, doutora Yasmin, a gente quer te conhecer um pouco melhor. Se apresenta para o nosso telespectador, fala um pouquinho da sua carreira. Meu nome é Yasmin, né, como já foi apresentado aqui. Sou advogada tem 7 anos, formei aqui na Faceli. Eu não sou aqui de Linhares, eu vim para cá para estudar e fiquei aqui eu casei, aqui eu formei família e atuo na área de direito civil e também de, né, direito de família, todas essas questões que hoje o processo demora muito mais do que antigamente, né? Por mais que ele é eletrônico, ele tem uma certa demora, então o direito de família ele tem pendido para um lado mais de acordo, vamos resolver aqui, mas nem sempre dá certo, né? Mas eu acho que todo direito, né? A gente tem sofrido aí com essa questão, são muitas demandas, cada vez mais, né, se busca o judiciário e as demandas elas ficam cada vez mais morosas. Mas vamos lá, doutora Fernanda, se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre você. É um prazer, me chamo Fernanda Batista, sou advogada há 4 anos. Há 2 anos me deparei com o direito de família e me apaixonei. Cada mãezinha ali que chega contando a sua história, e é um prazer estar ali para ajudar, mostrar os seus direitos. Vim da cidadezinha pequenininha chamada Pedro Canário, vim pra cá estudar. Legal. Casei, fiquei, tive filhos e tô aqui, falando que eu não saio daqui. Eu me apaixonei. Linhares é uma cidade maravilhosa mesmo. Linhares é uma cidade imigrante, né? Tem sempre um de fora. Tem um de fora. Eu também vim só para estudar e fiquei. Eu sou mais longe ainda, eu sou de Mucurici. É um pouquinho pra lá ainda. Bacana. Eu sou, na verdade, sou de Colatina, mas eu cresci aqui. Saí para estudar, acabei ficando em Belo Horizonte durante 15 anos. Depois mais outros anos fora, em Vitória e tal. Mas voltei. Depois de 22 anos fora, voltei. Então não tem jeito, gente. Linhares, né? Eu até tentei ficar 1 ano em Colatina. As crianças, inclusive, nasceram lá. Mas não consigo. Linhares tem meu coração. Amo Colatina também, tá, gente? Ó, um beijo a todos os colatinenses, adoro. Mas vamos lá, a gente está aqui falando, né,
sobre direito de família. E semana passada a gente assistiu, né, ficou super em voga aí na rede social, na internet, uma cena onde duas personagens da novela Vale Tudo, que está passando na Rede Globo, elas conversavam sobre o direito de pensão alimentícia, né? Vamos colocar, a produção, essas cenas aí para o público assistir com a gente? Eu vou ajeitar minha vida com o Vasco, Odeide. Ele tem que pagar a pensão do Jorginho. Você vai botar o Vasco na justiça? Não, claro que não. Vou regularizar a guarda do Jorginho e os alimentos. Não é a mesma coisa? Odeide, você não sabe o que eu passo todo mês pra fechar as contas do meu filho. Não, calma, Lucimara. Só falei porque pensão é a única coisa que dá cadeia nesse país. Se prender o pai do seu filho. Você já imaginou isso? Sabe o que eu acho incrível? Toda vez que uma mulher dá um basta, sempre tem uma, entendeu? Pra falar, calma, tem certeza? Nunca tem um pra questionar o Vasco. Nunca tem um pra dividir as contas do garoto comigo. Sim, eu só falei porque... Não, pois é, mas sabe o que ninguém fala? Tem certeza, Vasco, que você não vai pagar a pensão do seu filho? Do filho que você botou no mundo? Que a Lucimar não fez o garoto sozinha? Desculpa. Desculpa, Lucimar. Eu reagi mal. Acho que foi machismo meu mesmo. Não, também não tô te chamando de machista, não. Mas foi machismo mesmo. A gente tem que mudar isso aí. Filho não é problema de mãe, não. Você tá certíssima. Você tá certíssima. Realmente, eu fui machista. Não tá fácil, não. Tá pensando o quê? Negócio que envolve filho, a gente fica louca. Mas eu entendi tudo e eu quero colocar o Vasco na justiça. Não fala assim. Fala, eu quero regularizar a guarda do Jorginho. Boa. Eu quero regularizar a guarda do Jorginho. Você tem cadastro único, não tem? Tenho. CAD único? Tem sim. Então anota aí tudo que você precisa organizar. Fala pra mim. Certidão de nascimento. Trouxe os documentos todos. Ainda bem que não tem ninguém em casa, viu? Porque aqui o ambiente é anticoncentração. Vamos lá, pega o celular. Agora baixa o aplicativo da Defensoria Pública. E agora? Eu nem acredito que depois de 8 anos eu vou botar o Vasco na justiça. Epa, lembra, formalizar a guarda do Jorginho. É verdade. Falando assim, não parece que eu tô acabando com a vida do meu ex-marido. Vamos lá, formalizar a guarda do Jorginho. Pronto, baixou. Defensoria Pública. Olá, tudo bem? Tô um pouco nervosa, mas tudo bem. Tem dúvidas? Todas. Política de privacidade, você precisa da defensoria? Preciso, né? Senão eu não tava aqui. O aplicativo, ele é bem autoexplicativo. Ih, normalmente eu não entendo nada desses negócios autoexplicativos. Eu juro que é simples, vai, segue lendo. Preciso de um atendimento para o novo caso? Então, o seu caso é novo? É, então clico aqui. Ih, perguntou um negócio aqui. Qual o motivo do atendimento? E agora? Agora bota. Qual o motivo do atendimento? Motivo? A falta de vergonha na cara do pai do meu filho. Não, Lucimar, bota assim, pensão alimentícia. Socorro, tá dando certo. Agora a gente vai fazer tudo online. Tudo online? É, quer dizer assim, o começo, né? Vamos explicar, mandar os documentos. Depois eles vão convidar você e o Vasco pra uma conversa. Vai dar certo. Aí, tá vendo, gente? Essa é a realidade que a gente vive, né? De quase sempre o dia a dia. Essa questão do direito, que tem que ser buscado, mas o medo de buscar esse direito, né? Então, assim, vamos deixar claro para o público. Ali ficou muito claro na fala da Lucimar as dúvidas que ela tem, né? Que ela tinha o medo que ela tinha de botar o pai do filho dela na justiça. E isso, gente, quando a gente fala de alimentos, a gente fala de ambos os lados, né? Porque também tem o pai que cuida e a mãe que provém, né? Então tem os dois lados ali, mas é geralmente quem cuida, né? A mãe.
E tem essa mistificação aí desse direito. Será que eu vou estar prejudicando o pai do meu filho quando eu coloco ele na justiça, né? Vamos deixar claro a quem pertence o direito aos alimentos e como que as pessoas associam ainda essa pensão a uma disputa entre o casal. E não é bem isso. Você esclarece para mim, doutora Yasmin? É interessante que eu não assisto novela, né? Não tenho a prática. Mas eu fiquei sabendo desse episódio. Até uma colega advogada postou. E vi que agora até me deu uma coisa assim, porque a minha mãe chama Lucimar. E eu fui fazer direito exatamente por causa de uma situação dessa. Teve uma situação que meu pai não me reconhecia e tal. E aí, um dia, depois de 10 anos, meu processo tramitando, porque antes chegava, né, 20 anos atrás, era outra história. Um juiz chegou lá na minha cidade e falou, não, a gente vai resolver a sua situação. Aí, depois de 10 anos, resolveu. E coisa de 1 ano e meio, ele resolveu o processo. E eu lembro que eu tinha 10 anos de idade e eu falei bem assim com a minha mãe. Falei, olha, eu fiz DNA, fiz tudo, né? Naquela época, DNA por saliva e tal. Eu falei com a minha mãe, pra você ver como é que alguns traumas definem a carreira das pessoas, né? Eu falei, daquele dia, eu falei, mãe, eu vou ser juiz igual esse cara, e vou resolver o problema de todas as crianças que não tem pai e tudo. E agora eu fiquei até um pouco emocionada, que de fato é isso aí, né? A criança sofre, e aí na novela também a criança tinha 8 anos, ou seja, senti muito o pessoal. E hoje a pensão não é algo assim que deve ser... Não é que o pai e a mãe, eles costumam brigar, né? Ah, porque eu tô dando muito, porque eu tô dando pouco. A pensão é para subsistir, é para manter a criança, né? A mãe não fez filho sozinho, o pai não fez filho sozinho, então precisa da pensão para sustentar, para comprar coisas básicas da vivência da criança. Roupa, alimento, lazer, saúde, educação. Então, assim, a pensão alimentícia em si é para subsistir, né? Para dar o sustento. A gente fala muito sobre crianças, né? É sempre corriqueiro falar de criança, dessas questões, porque é o que mais tem. Mas tem pensão alimentícia de pai para filho, suponhamos que você tem um pai que é idoso, ele não consegue se sustentar. Aí, né, o filho tem que pagar uma pensão. Então, assim, tem vários tipos de formas de que se aplica. Mas, no geral, a pensão é direito, né, da pessoa que tem dependentes, né, que depende, que para receber, para se sustentar, para se manter, até porque como que você vai colocar uma pessoa que não consegue trabalhar, que não consegue se sustentar para sobreviver sozinho, né? Então, tem essas questões. Você quer completar, doutora Fernanda? Claro, e muitos acham que entrar com a pensão alimentícia é afrontar o ex-companheiro, e não é um direito do menor, ali de quem depende. Então, assim, falar, ela está entrando com um pedido de pensão para ela gastar com ela. Infelizmente, o valor que hoje em dia é um valor simbólico, né, o que uma criança realmente gasta, e aquilo não dá para sustentar os luxos das mães, né, e geralmente que entra. Então, assim, regularizar a pensão alimentícia não é entrar com processo contra o ex-genitor, afrontar, é regularizar a guarda e a pensão alimentícia. É um fator muito importante. Não é o direito da mãe, não é o direito do pai, e sim do menor. Eu acho interessante a gente tratar também, assim, vocês falaram uma coisa que me chamou muita atenção, assim, o luxo da mãe. Então, o pai sempre acha que é o luxo da mãe. Só que, geralmente, a gente assiste ali um casamento que se desfaz, onde o provedor era o pai, a mãe também trabalhava. Na hora que se desfaz essa família, os filhos ficam com a mãe e o pai quer não. Então tá, eu vou sair da casa, fica na casa, fica com as crianças e a gente divide o que eles gastarem por 2. É assim que funciona, gente? É assim que tem que ser? Porque, assim, às vezes a mulher, além de trabalhar, a gente fala assim, além de trabalhar, mas ela trabalha em casa e trabalha também para se custear. Geralmente é isso que acontece. Mas não consegue custear todo o provento da casa para que aquelas crianças continuem
a ter muitas vezes alguns luxos? Sim, porque a criança estudou em escola particular, ou, né? É isso aí que às vezes eu acho que a gente... ninguém fala sobre isso. Mas como é que funciona? Explica pra gente. A pensão alimentícia, ela não é só alimentícia. Tem esse nome, mas não é só para alimentos. Uma criança ela não só come, ela tem lazer, tem material escolar. Em escola particular, não é um valor assim baixo. É caro. Às vezes não tem como levar a criança. Transporte, educação, esportes, né? Atividades extracurriculares. A criança precisa. Também engloba. Claro que a gente vai estar ali vendo condição, né? De quem provém e de quem necessita. Quem recebe, no caso. Mas, então, tem que tirar esse mito que é só alimentos. A criança não só come. Inclusive, você pegar 30% de um salário mínimo. Dá pra quanto tempo para uma criança? Sim. E isso daria para sustentar um luxo de uma mãe? Não tem. Não tem como. E uma mãe que muitas vezes trabalha também, trabalha muito para complementar aquilo, né? Ela não tem aquele luxo, ela complementa. Hoje em dia, sair com uma criança no shopping, num parque, é metade da pensão. Sim. Então, assim, a pensão alimentícia, ela não é só alimentícia. Ela vai envolver o lazer, o esporte, o vestimenta, né? Tratamento saúde médico, também. Tudo que precisa, Tudo que né? precisa. Hoje em dia, claro, que um tratamento médico não é todo o tempo. Para crianças com saúde, tem crianças que dependem mais disso, mas quando tem aquela necessidade de levar no médico medicação, os dois vão estar dividindo. É obrigação dos dois. Como eu sempre falo, existe ex-companheira, mas não existe ex-filho. Filho é para sempre. Sim. E cada um contribui na medida da sua capacidade, não é isso, doutora Yasmin? A lei fala isso, né? Que é possibilidade / necessidade. Só que a gente sabe que na prática, normalmente é 50% para um e 50% para outro. E é um assunto que, assim, eu acho até um pouco polêmico, porque assim, porque se você tem 2 ou 3 filhos, como é que você vai trabalhar fora e vai cuidar dos filhos e ainda pagar metade dos custos dos filhos, né? Esses dias, recentemente, eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi que já tem alguns entendimentos, mas é bem devagarzinho ainda, desse trabalho da mãe não ser remunerado, mas ser considerado um trabalho. Porque quem lava a roupa da criança, quem arruma a criança para ir para a escola, quem faz a comida da criança. E aí, além disso aí tudo, mais 50% dos gastos, né? Então, assim, é uma sobrecarga. A mulher foi buscando na sociedade uma certa independência, que agora a gente vê um pouco desse reflexo, né? Por exemplo, a minha mãe me criou sozinha. Me criou eu e minha irmã. Aí trabalhava o dia inteiro, né? Trabalhava e ainda cuidava da gente. Então você vê que tem uma sobrecarga nisso, né? A gente cresce com essa sobrecarga. Só que a lei fala que é possibilidade / necessidade. O que seria isso? Quem tem mais possibilidade paga mais de quem tem mais necessidade. Deveria ser assim, né? Por exemplo, o pai ganha, sei lá, R$3.000 por mês. E a mãe ganha R$1.500. Então, vamos supor que a criança tem um gasto mensal baseado aí mais ou menos em R$700. Na teoria, o pai deveria pagar um pouco mais do que a mãe, né? Sim. Mas a gente sabe que na prática dos processos fica 50% para cada. Mas é algo que tem que buscar. A lei fala que é possibilidade / necessidade, né? Quanto mais necessidade, quem tem mais possibilidade que pague. Perfeito. E, gente, quando a gente fala em guarda compartilhada, existe aí uma polêmica sobre quando a guarda é compartilhada não precisa pagar pensão alimentícia. Isso é verdade, doutor Fernando? Não, isso não é verdade. Eu escuto muito isso. Eu quero a guarda compartilhada para eu não ter que pagar pensão. Negativo, tem que pagar pensão sim, tá? A guarda compartilhada simplesmente é para vocês compartilharem a convivência da criança. Como assim? Vocês vão escolher as atividades elas juntas. Olha, tem futebol e tem karatê. Qual que vamos colocar? Um futebol. Um exemplo simples no português, claro. Assim, quem tem mais condições, geralmente, vamos dizer, o pai, né? Porque sempre a moradia fixa vai ser com a mãe, ele paga a pensão. Ou igualmente, se morasse com o pai, quem ia pagar a pensão
era a mãe. Uhum. Vai ter uma residência fixa na casa de um dos genitores, vão compartilhar os deveres. Escolha que a guarda unilateral, só o detentor da guarda que tem aquele direito de fazer escolhas para as crianças, né? A compartilhada, os dois compartilham esse direito. Mas não tem isso de guarda compartilhada, não vou pagar pensão. Paga sim, tá? E as pessoas confundem também, não sei se já chegou pra você, mas já chegou pra mim no escritório assim, guarda compartilhada é uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, que não tem nada a ver também, é outro tipo de guarda isso aí, né? Foi como a doutora Fernanda falou, a guarda compartilhada é pra decidir sobre a vida da criança em conjunto, né? Uhum. Normalmente, quando o casal tem muito conflito, o juiz estabelece, eu acho muito engraçado, o juiz normalmente estabelece guarda compartilhada quando o casal tem um pouco de conflito. Eu não entendo essa lógica, mas eu acho que é para tentar manter o ambiente de família, porque quando você der uma guarda unilateral, tende-se a ter uma certa alienação, sim, né? Trazer o filho só para um, falar mal do outro, então tem essas questões. Inclusive, né? Agora, o mais comum está sendo a guarda compartilhada. Antigamente nós tínhamos, né, muita guarda unilateral, o juiz determinava, mas hoje em dia o mais escolhido pelo judiciário brasileiro é a guarda compartilhada. Sim, a gente vê muito mais. Gente, bate-papo bom, ele passa super rápido. E o ponto eletrônico já chamou, a gente tem que ir para o intervalo agora, mas fiquem com a gente, porque daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre alimentos, revisão de alimentos, né? E tratar um pouco mais sobre esse tema tão polêmico. É um minutinho, a gente volta já. Olá, voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6 à Quinta da Lei, aqui na TV Foz, hoje tratando do tema Atualidades em Direito de Família. Estamos falando sobre pensão alimentícia, daqui a pouco vamos bater um papo sobre bebê reborn, vai ser muito legal. E estou aqui com a doutora Fernanda Batista e com a doutora Yasmin Leite, para a gente continuar falando aqui sobre pensão alimentícia. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da revisional de alimentos. O que eu combinei com meu companheiro, com a minha companheira, não está dando para pagar a conta, perdi meu emprego. Como que eu faço, doutora? Olha, a revisão ela não é automática, tem que ser pedida no judiciário, né? Porém, tem que ver também a condição de quem está pagando. Se caso é o pai que paga, ele está sem emprego ali, pode fazer um acordo para ter aquela diminuição temporária, né? Lembrando, você ficou sem emprego, seu filho não fica sem comer. Uhum. E não pode recair isso tudo na mãe ou no pai. A gente fala mãe geralmente porque sempre é a mãe que detém a guarda, que cuida. Caso o pai teve aquela melhora de condição, você vê ali que tá ostentando, posta aquelas coisas no Instagram, aquele combão naquela festa, aquele carro de luxo, a gente pode pedir essa revisão para aumentar esse valor da pensão, já que ele contém um valor, ele tem uma condição melhor, aumenta o valor. Lembrando que a criança, o valor pago da pensão condiz com a condição de quem está pagando. Se ele tem uma condição elevada, ele pode ter a condição de pagar um valor maior. Uhum. Inclusive, né, a gente tem a questão... Aí, tô falando? Programa ao vivo é assim, quem sabe fazer ao vivo, engasga, derrama água, um negócio fantástico, né, gente? Quem acompanha a gente aqui sabe todas as... embola a língua, um negócio muito bacana. Mas vamos lá. Essa questão de quem pode mais, você acaba vendo que a pessoa tem uma condição maior... E geralmente acontece isso, eu não posso pagar, mas estou lá na rede social postando o quê? Minha foto em Paris, minha Mercedes nova, minhas viagens, né, para vários lugares do mundo, e falo que eu não posso pagar a pensão alimentícia. O que acontece, doutora Yasmin? Faz o print e coloca no processo, né? Não tem outro caminho, o caminho é esse aí. Então tem sido considerado como prova? Sim, tem sido... atualmente, sim, é um dos meios mais fortes de prova. Fortes. Vídeo, áudio,
print que junta no processo, porque você precisa comprovar, né? Porque diferentemente quando você entra com um pedido de alimentos, o juiz já entende que a criança ou que a pessoa precisa. Na revisão, você precisa ter um meio de prova, você precisa ter uma prova contundente, é um negócio mais formal, né? Algo mais concreto. Então, tudo que a pessoa tiver de áudio, foto, vídeo, de conversa, junta o print tudo no processo e pede o juiz a revisão. Só que tem que ter uma mudança de status. O requisito para a revisão de alimentos é isso aí. É a mudança de status. Por exemplo, a mãe ficou desempregada. Ficou desempregada e não tem como sustentar, então tem que pedir revisão. Aí vai naquele possibilidade barra necessidade que eu falei no bloco anterior. Vamos supor que houve um aumento dos gastos da criança. Pode acontecer que descobriu algum tipo de doença na criança, que aumentou com saúde, com coisa assim. Aí tem que pedir a revisão, porque muda, né, a situação. Uma coisa é você ter uma criança saudável dentro de casa, que gasta alguma coisa, outra coisa é uma criança doente, que precisa de tratamento contínuo, por exemplo, terapia, né, essas coisas. Eu também faço direito de saúde, né, então, por exemplo, vamos supor que tem autismo. Precisa fazer tratamento de terapia. É caríssimo, né? Então, assim, você não gasta menos, vou jogar abaixo, menos de 4 mil por mês com uma criança que tem que fazer terapia do método ABA, essas coisas. Então, tem que ter essas provas contundentes para pedir a revisão. Se houver um aumento muito grande de patrimônio do pai, ou um aumento muito grande de necessidade da criança, ou uma diminuída na necessidade do patrimônio da mãe, aí você entra com a revisão de alimentos. Perfeito, claríssimo. Pode falar? E não adianta, né? Postar na rede social aquela ostentação toda e no dia da audiência ir ali falando com roupinha rasgada, falando que não tem condição de pagar, de aumentar. Nós, advogados, sabemos de tudo. Não adianta esconder. É tipo um FBI. Isso aí. E ó, gente, cuidado, tá? Você que fica postando aí na internet só pra ostentar, você tem que pagar a pensão alimentícia, pensa 2 vezes. Isso não tira foto na Mercedes do outro. Não. Tem que tomar cuidado. Existe também igual o pai, às vezes o pai, eu tenho empresa, sou autônomo. A gente junta, né? Extrato do cartão do CNPJ, junta essas coisas tudo. Tudo faz prova. Né? O negócio é provar que aumentou, tudo faz prova. É isso aí. E, gente, acontece também da pessoa não pagar a pensão alimentícia. Quais são as reais consequências, né? A gente viu lá no início do programa a atriz falando, né? A personagem falando que a pensão alimentícia é a única coisa que dá prisão, a única dívida civil que dá prisão no país. É isso mesmo? Sim, prisão. E não tem aquela coisa atrasar 3 meses. No primeiro mês já pode fazer o pedido de prisão, que o pagador, né, o não pagador, pode ficar até 3 meses pago ou preso. E lembrando, a prisão ela é punitiva, ela não extingue a dívida da pensão. Já teve casos do pai falar assim: por mim, eu vou preso, vai ser perdoado o valor da pensão. Não, a pensão é punitiva, não extingue o valor que deve pagar. Que é o jeitinho brasileiro, né? Eu falo que a gente convive com isso cada dia mais. A descrença no judiciário, ela tá ficando tão grande que assim, não tem problema, eu não vou pagar, não vai acontecer nada. Lá eu faço acordo, lá tá tudo certo. E, gente, não dá para ser dessa forma. Não, né? Porque as pessoas quase não falam mais. A prisão pode ir até no primeiro mês. Mas passou do primeiro mês e continuou não pagando, segundo, terceiro, a mãe pode fazer execução de sentença, né? Quer pedir bloqueio de bens, eu já vi bloqueio de passaporte, CNH. Bloqueio de CNH. Então, assim, pode ter um dinheirinho lá na conta que às vezes esconde, né? O Bacen Júri vai lá, faz esse bloqueio porque entende que a criança precisa do valor. Então são essas 2 formas que podem ser juntas, né? Não é uma ou outra, não. Ou é prisão ou é bloqueio de bens, não. São as 2 juntas. Você entra pelo rito da prisão e o resto... Porque acontece que o pai não paga a primeira, também não paga a segunda, não paga a terceira, não paga nada. Então, você faz pelo rito da prisão e depois faz também pelo bloqueio de valores em conta. Inclusive, pode ser incluso no SPC Serasa. É uma dívida, a pensão é uma dívida. É muito sério, gente. Então, assim,
Não fiquem com medo, como o Lucimar ficou, Verdade. né? Não tem que ficar com medo de pedir a pensão, não tem que ficar com medo de buscar seus direitos, mas procurem orientação com profissionais da área, na Defensoria Pública, como estava lá, porque assim, é o dia a dia, e o menor, ele não pode ficar desassistido, né? Voltando aqui, outra forma, né, que a gente tem também hoje muito corriqueira de se buscar acordos é através da via extrajudicial. A gente está falando aqui da morosidade do sistema judiciário, mas a gente busca também na via extrajudicial. E se tratando de pensão alimentícia, é possível fazer o acordo extrajudicial? E mais do que isso, é recomendável? É possível, mas assim, tem que ser muito cuidado. A gente faz aquele acordo extrajudicial, mas a gente recomenda mais fazer aquele acordo, todos assinam, a gente homologa em juízo, para ficar mais seguro, porque se acontecer alguma coisa de atraso, já pode estar cobrando. Tem a possibilidade? Tem, mas o mais seguro, os dois sentam, conversamos, assinam, tudo bonitinho, vai ser mais rápido e homologa em juízo. Até porque quando tem menor, né, tem que ter homologação. Não sei se mudou, né? Tem, então, inventário que mudou recentemente, Sim, que você pode fazer extrajudicial, mas acredito que a questão de pensão ainda não, né? Mas assim, tem que ter assistência do Ministério Público. Então tem que ter assistência do Ministério Público. Então pode até fazer um acordo, né? Mas tem que levar para o juiz homologar. Só que, claro, que é muito mais fácil você ter um acordo do que ter um processo do pai comprovando que a mãe não paga, ou a mãe, né? Aquela briga toda. É muito mais fácil você ter um acordo, leva lá, o juiz homologa e sai todo mundo feliz. É o jeito mais fácil e mais rápido. Até porque a criança é dos dois, né? A gente tem que ter... Eu sempre falo, tem que ter um senso de responsabilidade. As pessoas acham que fazer filho é, né? Vamos fazer filho aí. Não, tem que ter uma responsabilidade e arcar com as consequências, né? Das escolhas. Não, com certeza. E a gente falando nisso, né, sua fala no início, né, sua vivência, como você apresentou aqui pra gente, essa ausência de pai, o reconhecimento, o não reconhecimento, né, que só foi depois de uma sentença judicial. A gente tem também a questão do não pagamento, o não alimentar a criança, não é só a questão de você pagar uma pensão alimentícia, é de você estar presente na vida do seu filho. Vamos falar um pouquinho sobre essa negligência de alguns dos genitores, né? Como que isso impacta a vida da criança? Uma criança que lidando com o direito de família, né? Sim. Que você vai vendo mãe, pai, você começa a se apaixonar por um lado até psicológico da coisa, né? Eu falo que o advogado familiarista, ele tem um quê de psicólogo. Você precisa ter, senão você vai ficar doido junto. Já chegou a hora de eu falar bem assim, gente, sabe quando eu deveria ter feito psicologia? Porque, né, você fica ali ouvindo e tal. Mas, então, como você vai pesquisando, vai vendo, você vê os impactos emocionais do que uma criança sem a presença paterna, como que ela cresce. A gente fala aqui de presença paterna porque é mais normal a mãe, né, ficar com as crianças e o pai seguir a vida. Então, assim, a gente tem os impactos emocionais, cresce uma criança, por quê? Nós somos criados para ter a figura dos dois, né? Então, assim, quando você não tem aquela figura paterna, você cresce um pouco mais inseguro, ansioso, você não tem um lar... eu sou uma pessoa que eu tenho minhas crenças, né? Então, assim, é algo que eu vejo dentro da minha realidade, dentro do que eu acredito. Então, você não tem aquela figura paterna para dar uma direção, né? Porque quando você tem um pai, ou quando você... A mãe sabe fazer o papel da mãe, o pai sabe fazer o papel do pai. Então, assim, você vê a criança crescendo insegura, aquela criança que tem medo, ou uma criança mais arredia, ou uma criança que não consegue ter limites, né? Porque a mãe não dá conta de trabalhar, educar a criança, fazer tudo. Então, assim... Os pais e as mães que, né, precisam estar presentes. Tem pai que mora com a mãe, que é casado e tudo, e ainda assim não é um pai presente. Então, assim, é um leque muito grande. Então, o pai precisa ser um pai presente, estando ou não com a mãe, né? Pega o seu filho, passeia, inclui na sua nova rotina. Se tiver uma nova esposa, com a nova esposa. Porque tem como você ser pai não morando junto, assim como tem como não ser pai morando junto. Então, assim, é algo sério. A gente precisa zelar pelas nossas crianças, né? A gente vê muitas crianças sendo abusadas, muitas crianças em situações de rua, muitas crianças... Então, assim, órfãos, a gente precisa ter esse olhar. O pai que...
abandona, ele precisa entender que tem algo ali que é dele, né? É uma sequência da vida dele. Então tem muitos efeitos emocionais, depois tem que tratar com terapia, com todas as coisas, e faz muito mal para a criança, porque depois, se a criança vier cair no mundo das drogas ou alguma coisa, o primeiro que ele vai ocupar é quem abandonou, porque foi meu pai que abandonou, minha mãe que me abandonou, então é algo bem sério. Sim. E isso também causa impacto na vida adulta. Verdade. Né? Depois de adulto, vai procurar o quê? Uma figura paterna, ao invés de o marido, acaba atrapalhando. Eu também, minha mãe, meus pais são separados desde meus 3 anos. Mesmo meu pai tendo aquela presença ali, eu senti uma falta paterna em casa. É diferente. Hoje eu vivo com as crianças e o pai é diferente o jeito de ser tratado. A gente sente aquela falta. Apesar do pai ser maravilhoso, não tenho o que reclamar, ficava longe, né? Vimos nas férias, tem essa diferença. Imagine aquela criança que não tem a nenhum momento essa presença. E também, dentro do direito de família, esse abandono afetivo pode gerar um processo. Exatamente. De dano moral, né? Devido a esse abandono. Sim, tem isso aí ainda. Dano moral pela rejeição, né? Que é causa. Gente, eu tô falando que passa muito rápido, eu tô aqui olhando. Já acabou o segundo bloco. Muito rápido. Passa muito rápido. Mas a gente volta já no terceiro bloco pra gente conversar um pouco sobre bebê reborn. E também, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre esse divórcio aí que tá movimentando a rede social. Tá bom? Gente, fica com a gente. É 1 minuto. A gente volta rapidinho. Voltamos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz, hoje tratando de atualidades sobre direito de família. Falando basicamente de pensão alimentícia, né, doutoras? Mas vamos lá, rapidinho, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos gravídicos. Que direito é esse, doutora Fernanda? Alimentos gravídicos ali, quando tem aquela separação, ou até mesmo foi um caso de uma noite, sabe quem é o pai? Você pode pedir sim os alimentos, porque uma gravidez a gente sabe que demanda exames, medicamentos, consultas, enxoval, tem aquele gasto maior. Então isso não deve só recair nas costas da mãe, em cima da mãe. Então, desde ali, a gente pode estar pedindo esses alimentos, né? Que chamam alimentos gravídicos. E após isso, do nascimento, ela já se transforma na pensão alimentícia. Em muitos casos, né? Pode ocorrer o pedido de DNA após o nascimento, mas ali com comprovação que a pessoa é o pai, o juiz já em liminar determina os alimentos gravídicos. Perfeito, doutora Yasmin. Exatamente isso que a doutora Fernanda falou, né? São essa contribuição para os gastos e tudo. Ah, mas se depois que nascer não for meu filho, aí é outra coisa, né? Agora tem que resolver essa questão dos gastos, dos medicamentos e tudo, e pode pedir, até em tutela de urgência, né? Porque se esperar muito, a criança nasce e não teve alimentos gravídicos. Exatamente. Mas vamos lá, tratando de polêmica, quero saber o seguinte, bebê reborn tem direito à pensão alimentícia? Porque daqui a pouco vai ter isso. Vamos ver o que aconteceu. Vocês colocam pra gente, produção, as notícias aí na internet nos últimos tempos. Olha lá, mulher vai à justiça para pedir licença maternidade de bebê reborn. E tem mais uma. Casal quer disputar guarda de bebê reborn na justiça, diz advogado. Vamos lá, gente, a bola tá com vocês. Bebê reborn, é sujeito de direito é coisa. Vamos lá. Não, bebê reborn não tem direito à pensão alimentícia. A gente não tem nem o que se falar com isso. Licença maternidade também não tem direito. Querendo ou não, apesar do afetivo ali, é um boneco. Muito lindo, mas é um boneco. Então, não tem direitos. O bebê reborn não tem personalidade, né? Não tem como o judiciário defender algo que não tem uma personalidade jurídica, né? Não tem algo ali para ser defendido. Essa matéria, inclusive, que mostrou aí da questão
da mãe estava pedindo licença de maternidade, ela estava associando a afetividade de uma mãe afetiva, mas é diferente quando você tem uma criança dentro de casa, né? Uma criança que exige de você do que um boneco, né? E a questão do bebê reborn é a mesma coisa que você quiser dividir um guarda-roupa, por exemplo. A guarda do guarda-roupa, divorciei, a guarda do meu guarda-roupa vai ficar com quem, né? Eu gosto demais do meu guarda-roupa. Sou afetiva com ele, ganhei, né, sei lá, de Macanaíba, 40 anos atrás. E aí, né, essa questão, eu tenho que ficar com ele. Então, assim, o bebê reborn é um objeto, né? É um objeto, é um boneco que quando você vai trabalhar, ele vai pro guarda-roupa, ele vai para a estante. Não tem como a gente ficar exigindo do judiciário que regulamente pensão alimentícia de bebê reborn, licença maternidade para bebê reborn. Pode ser que daqui, sei lá, 20 anos isso possa mudar? Pode, gente, porque o direito acompanha a evolução da sociedade. Mas hoje... Hoje não tem nada para bebê reborn. A gente assistiu, eu vi notícia de Câmara Municipal regulamentando direito a prioridades para mães de bebê reborn. Eu falei, gente, mas que o pessoal está surtando, é isso mesmo? O pessoal está ficando doido, porque não tem condição, é um boneco, e as pessoas estão usando disso mesmo em fila de supermercado, em fila de banco. Disseram outro dia, me contaram outro dia que teve isso dentro do hospital, levou a criança no hospital. Parto. Gente, para ganhar o bebê, como assim? Não. Eu fiquei assim, mulher vai ao hospital para ganhar bebê reborn. Pensei, como? Não é possível. E sim, inclusive eu vi uma reportagem que chamou, não sei se foi a guarda municipal, socorrista, para engasgo em casa. Quando chegou lá, era um bebê reborn hiper realista, tinha que ter batimentos. Eu falo, gente, estamos bem evoluídos, mas era um bebê. E aí, boneca, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar em coisas assim, quantas crianças não estão tendo acesso ao direito à pensão alimentícia? A gente estava conversando aqui na hora do intervalo, com aquela cena da novela da Rede Globo. Foram 270 acessos? 270 mil acessos. 270 mil acessos ao aplicativo da Defensoria Pública. Ou seja, isso retrata uma realidade de um direito que tem sido pouquíssimo acessado pelas pessoas. Exatamente. Inclusive, com essas pessoas que querem regulamentar pensão, guarda, bebê reborn, atrapalha o judiciário. Sim. Imagina, se teve tantos acessos, fora o tantos de processos que estão correndo aí. Imagine começar essas pessoas querer isso também, como que vai atrasar mais ainda. Exatamente. Sim, não, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala nisso, porque lógico, né, porque a gente não tem direito à brincadeira, né, isso é uma brincadeira, mas quando a brincadeira vai tomando algumas nuances, onde ela vem para a sociedade atrapalhar o acesso, por exemplo, ao judiciário, isso se torna uma brincadeira de muito mau gosto. Né? E a gente tem que pensar nisso. E também um problema psicológico, às vezes, das pessoas. Uma frustração, e aí isso tem que ser tratado de outra forma. Mas não é no judiciário, não é na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, para regulamentar a lei de direitos ou não de um boneco. Como todo advogado tem o QI de psicólogo, né, que a gente falou aqui, você vê que esconde uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, assim, se você tem um apego emocional muito grande a uma boneca, que você trata aquilo como um filho, assim como tem gente que tem apego com um cachorro, com qualquer outro tipo de coisa, a gente precisa entender que é normal falar de disfunção emocional, que a gente precisa tratar, que a gente precisa procurar ajuda, né? E procurar o equilíbrio para viver bem, né? Porque são coisas como essa aí que a gente vê, que caminho que a gente está tomando, né, como sociedade. Que é até interessante a gente falar dos pets, assim, porque hoje em dia a gente já tem notícia de guarda compartilhada de pet, né? Mas é como a gente estava conversando até antes do programa. O pet, ele também
bem ou mal, ele é um sujeito de direito. É, né? porque ele tem necessidades, né? É um ser, né? Ele um come, ser vivo. ele morde as pessoas, né? Ele vai ao banheiro. Inclusive, então, eu tô toda arranhada. Então é uma coisa que você precisa, literalmente, ter um tutor para aquilo ali, porque tem reações. Agora, uma boneca. Não tem como. Não tem. A gente falou, né, sobre a falta paterna. Isso pode estar retratando uma falta paterna, ou até medo de, né, ter um casamento, um divórcio, ter um filho e ser abandonada, igual foi na infância, viu a mãe fazendo isso. Pode ser uma falta. Claro, tem casos e casos, tem tudo a ser analisado. Mas tumultuar o judiciário, filas, hospitais, por um boneco, passa do limite. Verdade. Então, gente, é isso. Ó. Pensão alimentícia é um direito, é mais que um direito, né? É um dever do pai buscar a pensão alimentícia do seu filho. Então, busque ajuda, busque a defensoria pública, busque os profissionais do direito qualificados, tire suas dúvidas. Se achar que tem um direito, mas tiver em dúvida, procura o advogado, procura a defensoria pública. São vários meios de acesso aí a esse esclarecimento, né? Fica com medo. E assim, a gente está chegando ao final do programa. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, imensamente. Tenham aceito o convite. Não deu tempo de falar sobre o divórcio de Virgínia e Zé Felipe, mas já estão convidadas a retornar para a gente falar um pouco mais sobre o divórcio, né, sobre todas as questões que permeiam aí divórcio, partilha de bens, porque direito de família é um assunto super presente na vida de todo mundo. Então, eu quero que vocês deixem agora uma mensagem para o nosso público, doutora Yasmin. Né? Muito obrigada e fala um pouquinho, deixa sua mensagem final aí. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com pessoas maravilhosas, toda Maria Tereza, toda Fernanda, e deixar a mensagem para você, pai ou mãe, né, que não tenha medo de procurar os direitos dos seus filhos, correr atrás disso mesmo, é uma garantia de direito. Não acho que é humilhação buscar o pai ou a mãe para pagar uma pensão. Procure um profissional, invista o tempo no seu filho, né, na sua família, que é o bem mais precioso que Deus deixou pra gente aqui nessa terra, que é a família. Então, a minha mensagem para vocês é essa, que vocês busquem o direito, corram atrás, que vale a pena. Perfeito, doutora Fernanda. Nossa, eu agradeço, assim, imensamente o convite. Foi um prazer estar aqui. E, assim, complementando a fala da doutora Yasmin, né, a direito à pensão alimentícia não é afronta. É você buscar um direito do seu filho, filha. E assim, não tenha medo. Se eu não consigo ter acesso a um advogado, temos também a defensoria pública. Assim, quer tirar uma dúvida com o advogado? Procura. Nem seja para tirar uma dúvida, para perder esse medo. E não é você fazer uma coisa errada, é uma coisa certa. É um dever do seu filho, um dever da sua filha, e não deixa, direito, né? Não deixa passar esse direito, tá? Regulamentação de visitas, guarda, pensão, é um direito da sua criança. A convivência com o pai, né? Com o pai e com a mãe. A convivência com o pai, com todo esse acesso, né, aos bens da vida, né? Que não é só o bem material, mas o lazer, a atenção, é direito da criança e tem que ser respeitado, gente. É isso, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a você que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando que se alguém perdeu esse programa, que foi super instrutivo, porque a gente está aqui, meninas, para desmistificar o direito, tá? Então, amanhã tem a reprise do programa a partir das 6 horas da manhã. O Bate-Papo das 6 acontece quinta e sextas-feiras aqui na TV Foz. É isso, fiquem com Deus, meu muito obrigado e até o próximo programa.